Gurja, para a gente iniciar a nossa análise pós-jogo aqui, onde você acha que o Brasil pecou mais no jogo de hoje? Primeiro, na distribuição do Bruno. O Leal, quando é substituído, também, para mim, peca em não se botar pronto para voltar para o jogo. Saiu do jogo, botou logo o agasalho e ficou ali com a toalha sobre a cabeça, lamentando não estar em quadra, quando, na pior das hipóteses, deveria dar suporte a quem estava entrando no lugar dele. Acho que o caminho para o Brasil era jogar pelo meio, né? Mas os Estados Unidos estavam ali também bem postados e tocaram em incontáveis vezes nos nossos arremates, gerando conforto para o contra-ataque deles. A gente sabe que os atacantes de extremidade deles são muito habilidosos e variam, né? O Anderson atua como oposto, mas é um ponteiro em quadra, trabalha na recepção, ataca com naturalidade o fundo meio, a bola na entrada de rede. Faltou, né, Bruno? Faltou. No primeiro set a gente teve a vantagem até o 20º. Depois disso, eles fecharam a parcial em vantagem, a gente estacionou no momento decisivo, algo que foi corriqueiro, tanto na Liga das Nações quanto nessa edição dos Jogos Olímpicos. Aí, usando de uma moeda de troca, no segundo set, a gente sai do buraco. Eram 6 pontos adversos na parcial hiperestendida, vencemos. Depois, no terceiro e no quarto set, eles tiveram o domínio. Vamos ser sinceros, trabalhamos atrás do marcador o tempo todo, o saque deles agressivo, consciente. Acho que faltou um pouco mais de consciência e também ímpeto para o Brasil, sem tirar o mérito do conjunto norte-americano, hiperexperiente, assim como o time brasileiro, deu bom para eles e deu ruim para nós. Desde 2000 não estávamos fora de uma semifinal olímpica, em 2004 para frente, todas elas disputando medalhas. Nesta edição, voltamos para casa sem metal no peito. E aí cabe toda uma reflexão, né, Gurja? A gente já vinha falando, né, que o ciclo, infelizmente, não foi bom, né? O Brasil perde um sul-americano para a Argentina. O trabalho não foi legal, né? Não foi bem feito e agora cabe a reflexão para o próximo ciclo, né? Para o ciclo de Los Angeles. Certamente essa derrota ela encerra a trajetória do Bruno e do Lucão em Jogos Olímpicos, né? E gera reflexões, né? Nós temos o Leal aí também já com 35 anos, o próprio Tales. Enfim, o Brasil vai precisar de uma reconstrução, a chegada do Bernardo em pouco tempo, né? Como também um coordenador da seleção masculina, com a introdução da seleção de novos e a certeza que muita coisa tem que ser feita para que um resultado como esse não se repita daqui a 4 anos, né? E não adianta olhar também só para a seleção de novos como um remédio para tudo isso, né? Estamos com o processo de renovação absolutamente atrasados e passando perrengue na base também. Há tempos a gente não protagoniza no cenário internacional na base, o que traz reflexão. É claro, o nível bastante equilibrado, a gente viu nas partidas de quartas de final, por exemplo, a Itália, que passou em primeiro, teve um match point adverso, perdia por 2-0 para o Japão, que passou em oitavo e fez a final da Liga das Nações. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, o que não apaga realmente o ciclo complicado olímpico em que o Brasil teve pós-Tóquio, prévio Paris, e o resultado, infelizmente, não é o esperado. Sabíamos, sim, a dificuldade, respeitamos, sim, todos os adversários, os víamos até em vantagem em relação ao que vinha apresentando o Brasil, não os Estados Unidos, porque também não teve um ciclo tranquilo e veio de um resultado horroroso nas Olimpíadas de Tóquio, né? Foi apenas o 10º colocado, estamos falando de uma nação tricampeã, assim como o Brasil. Mas estou contigo, viu, Bruno? Temos que olhar agora com muito carinho e acelerar esse processo, porque a gente está atrasado e não é pouco. E aí também podem nos perguntar o seguinte, mas a seleção americana também não se renovou, né? Mas acabou se reinventando, né? Conseguiu buscar soluções táticas, né? Para não repetir o que aconteceu em Tóquio, praticamente com o mesmo elenco, não só de Tóquio, mas como dissemos na transmissão, né? Com 7 medalhistas olímpicos lá dos Jogos Rio 2016, né? Eram apenas 3 estreantes, né? O Jeffrey Jendrick, o Ma e também o central, o Avril. O ponteiro Russell não esteve em Tóquio, mas é um destes 7 medalhistas na edição da Rio 2016. Então estamos falando de 13 atletas convocados e que inclusive foi a primeira seleção a divulgar quais seriam os seus atletas utilizados nos Jogos Olímpicos, os 12 e o suplente. Apenas 3
foram estreantes em Jogos Olímpicos. É a equipe mais experiente da competição e se encontrou. Para mim, esse sistema de jogo norte-americano, utilizando o Anderson na saída, mas com toda a qualidade que ele tem na preparação, traz um desafogo ofensivo para o Christensen na distribuição que ninguém tem. Porque ele tem a possibilidade do fundo saída com o Anderson e com também o Defalco. Ele tem o fundo meio com todos os seus atacantes de extremidade. Foi utilizado até com o Jesk, que entrou muito bem no lugar do Russell, estabilizando a recepção e consciente na virada de bola. Então, é uma estratégia muito bem utilizada pelo Spro, pelo Javier Weber, pelo conjunto norte-americano. Vamos relembrar aí os maiores pontuadores dessa partida que termina com vitória da seleção americana 3-1. Perfeito. Primeiro pelo lado brasileiro, o Alain, que entrou no decorrer da partida no lugar do irmão Darlan, termina a partida como protagonista no lado do Brasil. Foram 16 acertos, só não pontuou no saque. Foram 2 blocos e 14 ataques. Foi também o atleta que mais derrubou bolas no fundamento ataque na quadra adversária. O Lucarelli, logo na sequência, passou pelos 3 fundamentos. 15 pontos para o Ricardo Lucarelli, foram 12 em ataques, 2 blocos e um ace. O protagonista singular ofensivo da partida foi o Anderson, oposto, com características de ponteiro, premiado, inclusive, como um dos melhores ponteiros na última edição da Champions League. 20 pontos para ele, 17 ataques e 3 blocos. O principal bloqueador da partida, empatado com o Flávio. Na sequência, o Defalco trouxe 16 pontos para sua seleção, 1 bloco e 15 ataques, Bruno. Temos 2 seleções invictas nas semifinais, né? São elas Estados Unidos e Itália. Lembrando que teremos França e Itália, Polônia e Estados Unidos. Quem veio do banco e teve uma atuação bem regular foi o Adriano, né, Gorja? Você acha que, de alguma maneira, o Adriano sai fortalecido dessa experiência de Jogos Olímpicos? Discordo, não acho que ele foi assim tão efetivo. Acho até que o Leal só não voltou pela postura dele no banco. O Adriano termina o embate com uma pontuação um pouco expressiva, foi sim bastante caçado pelo saque adversário e segurou na recepção, mas não chegou botando bola no chão. Essa é a moral, termina ali com um pouco mais de 20% de aproveitamento. É que a gente vai cair naquela situação, né, Bruno? A formação Lucarelli e Leal é questionável há bastante tempo. A gente não encontra, na teoria, o plantel, esta seria a formação ideal, mas na quadra, na composição do jogo, não tem a sintonia. A gente sente o Lucarelli um pouco mais à vontade, é verdade, tanto com o Adriano na ponta, quanto com o Lucas Bergman, que teve pouca rodagem, entrou, verdade, muito mais para sacar, mas a gente viu isso, né? Com o Leal, ele fica um pouco mais sobrecarregado. E o Leal, ele já vinha sido substituído em outras oportunidades, mesmo quando estava bem na partida, né? O Leal estava bem, eu lembro ali de uma jaca do Bruno, em que ele larga no bloqueio, e o bloco o pega sem cobertura, ele já dá aquela levantada nos braços, já bota a mão na cintura, e depois é substituído e não volta mais para a quadra. O Adriano segurou, fez o dele, mas eu acho que o Leal só não voltou para a quadra por conta da postura dele ali no banco. Outra pergunta a ser respondida, né? Bernardinho seguirá no comando da seleção masculina ou assumirá exclusivamente a função de coordenador, né? Essa é uma pergunta que fica no ar após essa eliminação, né, Gurja? E é uma responsabilidade gigantesca ser o coordenador de todas as seleções, né? Você tem que fazer o máximo possível para que seja integrado às categorias de base numa filosofia de trabalho, né? Pensando, obviamente, na seleção principal, mas em toda essa construção de um trabalho. E não sei, viu, Bruno? Não sei não, acho que talvez esteja na hora dele ser apenas o supervisor geral e passar esse bastão do comando da seleção. Estamos falando de um treinador absolutamente vitorioso, são 7 medalhas olímpicas no currículo do Bernardo, né? Uma prata como jogador lá em 84, são 2 bronzeadas com o feminino em 96 e em 2000, e aí depois todas as outras 4 com a seleção masculina, as 2 pratas em 2018 em 2008, perdão, em 2012, e os 2 ouros em 2004 e 2016. Mas eu não sei não, acho que o Bernardo deve continuar, sim, obviamente, contribuindo para a seleção brasileira com este cargo de suma importância, que é o coordenador geral de seleções, mas acho que o head coach, o comandante, o treinador deve se apresentar uma novidade. Enfim, muita coisa para acontecer agora na seleção brasileira masculina, já pensando no ciclo de Los Angeles 2028,
Infelizmente, a seleção brasileira para nas quartas de final. Algo mais que você queira acrescentar, Gurja, nessa vitória americana diante da seleção brasileira? Ressaltar que a gente sabe que não faltou luta, que não faltou entrega, que não faltou trabalho, que certamente ninguém treinou mais que a gente. As convocações do Bernardo, elas soam como incoerente para alguns, mas se a gente olhar para o pouco tempo que ele teve para assumir, né, após o Brasil garantir a vaga via pré-olímpico e o Renan deixar o cargo, ele voltou apenas em 2024, ele teve aí, 5 meses para trabalhar o conjunto, fez alguns testes, apostou em seus atletas de segurança. Eu acho que faltou um pouco mais do Isaac, tá? Hoje o Isaac não pisar em quadra também deve ser mencionado. O jogo era muito pelo meio, e já que o bloqueio não trabalhou assim tão bem, o Lucão não trouxe nenhum ponto no fundamento, era até então, no início da partida, o maior pontuador do Brasil na competição, com 6 pontos no fundamento. Eu gostaria de ter visto um pouco mais o Isaac, que estava aí porque tinha toda a confiança do professor, mas foi pouco utilizado. Agora, tudo que a gente falar aqui é papo de engenheiro de obra pronta. A realidade, fomos superados na bola pelo organizado conjunto dos Estados Unidos. Eles seguem na busca por mais uma medalha olímpica e a gente vai ter que fazer as malas, voltar para o Brasil e repensar os nossos planos para Los Angeles.